Eu preciso entender o que me torna único. O que eu faço que me torna único para aquela cliente, né? O que eu posso fazer? Aí o que eu fiz, tá? Isso eu fui lá uns anos atrás, né? Quando eu iniciei na profissão, quando eu iniciei, por exemplo, fazer mecha, né? O que eu fiz? Eu peguei um papel e uma caneta e aí eu anotei num papel, né? Porque eu procurava, né, me destacar. Gente, eu fiquei 5 anos atendendo em salão e só pegando o resto dos outros, só pegando o resto de clientes que outros cabeleireiros não atendiam. E aí, tudo isso por quê? Porque eu não mostrava o meu diferencial, porque eu não conseguia mostrar o meu diferencial para aquelas clientes. E aí, um dia eu parei para me perguntar, digo, cara, mas eu já tô há 5 anos atendendo no salão e não consegui mostrar o meu diferencial, não pode isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei um papel, peguei uma caneta e comecei a anotar como é o atendimento do cabeleireiro comum. A cliente chega no salão, por exemplo, num corte. Como é que é o atendimento do corte de um cabeleireiro comum? A cliente chega no salão, ela entra no salão, ele pergunta qual é o corte que ela quer, ele leva a cliente pro lavatório, lava com um shampoo neutro, passa um condicionador, leva a cliente para a cadeira, executa o corte, pergunta para a cliente se a cliente quer escovar. Se ela não quer escovar, ele fica até feliz, manda ela para casa com o cabelo molhado mesmo. Se a cliente quer escovar, ele vai lá, faz uma escova por cima assim e fala para ela que se ela quiser uma escova mais modelada, uma escova com mais brilho, se ela quiser chapinha, se ela quiser ondas, tudo isso ela tem que pagar separado. Esse é o atendimento do cabeleireiro comum. E a cliente vai embora e ele esquece aquela cliente. Esse é o atendimento do cabeleireiro comum. Já o cabeleireiro especialista, o cabeleireiro de alta performance que quer mostrar o diferencial para sua cliente, aí eu peguei um papel e caneta, comecei a anotar tudo que o cabeleireiro comum faz. Como que eu sei? Visualizando, gente. Eu já trabalhei com cabeleireiro comum. Eu já vi muitos cabeleireiros comuns atender dentro do salão. E aí é que nem eu falo, cara, a gente sempre vai aprender alguma coisa, mesmo com os cabeleireiros, mesmo o cabeleireiro que já sabe, mesmo o cabeleireiro que já atende, mesmo o cabeleireiro experiente, eu sempre falo aqui, você sempre vai aprender algo, sempre. Você nunca não vai aprender nada vendo um outro profissional que tem mais experiência que você atender. E aí como eu trabalhava em um salão que tinha vários cabeleireiros, eu ficava observando, ficava olhando, e o cabeleireiro, nesse salão, tinha cabeleireiro comum e tinha o cabeleireiro especialista, o cabeleireiro de alta performance mesmo. E aí eu comecei a observar e comecei a anotar, ó, cabeleireiro comum atende assim, ó, o especialista de alta performance atende assado, ó, o cabeleireiro comum ele corta assim, ó, o cabeleireiro especialista ele corta assado, ó, o cabeleireiro comum ele faz o diagnóstico assim, ó, o cabeleireiro especialista de alta performance faz assim. E aí o que eu precisei buscar? Eu precisei entender o que me torna único entre os cabeleireiros comuns. O que o cabeleireiro... Aí eu peguei outra folha e fui anotar. O que o cabeleireiro comum faz que eu não faço e eu faço melhor? E eu entrego mais para minha cliente. Qual é que o cabeleireiro comum lava o cabelo da cliente? Aí eu fui pensar, como é que eu posso lavar diferente? Como é que o cabeleireiro comum faz o pré-atendimento antes de atender? Eu preciso fazer diferente. O que me torna único? Como me tornar único? Isso você precisa buscar em você mesmo. Isso você precisa entender dentro de você mesmo o que te torna único. O que você entrega para sua cliente que outros cabeleireiros comuns não entregam. Isso você precisa buscar dentro de você. Isso você precisa entender dentro de você. E eu lembro quando eu iniciei na profissão, quando eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireiro, o curso básico de cabeleireiro, eu lembro que eu amei tanto aquele curso, gente. Eu saí do curso assim e eu pensei assim, cara, eu vou entrar na profissão cabeleireiro, mas eu não vou ser mais um. Eu vou ser o cabeleireiro. Eu vou ser um cabeleireiro diferenciado, um cabeleireiro que entrega muito mais do que o combinado. Então você precisa o quê? Usar as suas habilidades, usar a sua personalidade para entender onde está o seu diferencial. Será que o meu diferencial está no atendimento? Será que o meu diferencial está na execução do serviço? Será que o meu diferencial está no pós-atendimento? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O meu diferencial hoje, né, com as minhas clientes, quando eu atendo o salão, está em cuidar da estrutura do cabelo da cliente antes de fazer. Tem cabeleireiro, por exemplo, que ele até se preocupa com a saúde do cabelo da cliente depois de fazer aquele trabalho. É um diferencial dele. Só que pode acontecer aí de quebrar, de emborrachar, enfim, o cabelo e muitas vezes não conseguir recuperar. Eu não. O meu diferencial está em cuidar da estrutura do cabelo antes de fazer aquele cabelo. A cliente que vai lá no meu salão, ela já vai sabendo que se o cabelo não
passa no teste de mecha e ela não tratar o cabelo antes, eu não faço as mechas no cabelo dela. Eu só faço o cabelo que passa no teste de mecha. Então, Roger, qual é o diferencial do Roger? O meu diferencial está em não fazer cabelo que não passa no teste de mecha. Eu faço o cabelo que passa no teste de mecha. Inclusive, eu recebo cliente às vezes lá no salão que chega lá e já diz pra mim assim, eu vim aqui e me falaram que tu só faz cabelo que passa no teste de mecha. Exatamente. Não significa que aquele cabelo não passa no teste de mecha, que eu não vou fazer ele. Eu vou fazer aquele cabelo que não passa de mecha. Só que primeiro ela tem que tratar. É regra. A cliente que não quer tratar, que não quer recuperar, que não quer reconstruir, que não quer nutrir, que não quer cuidar do cabelo antes, eu nem faço questão de fazer o cabelo dela. Por quê? Porque se ela não cuida do cabelo antes, ela não vai cuidar depois, né? E eu sempre falo, quando a gente faz o cabelo da cliente, é o nosso nome que tá indo naquele cabelo da... É o teu nome que tá indo no cabelo daquela... Então, por isso que a gente tem, sim, que tomar todos os cuidados antes de fazer aquele cabelo da cliente. Não é qualquer cabelo que você vai fazer. Você precisa o quê? Precisa cuidar daquele cabelo. Você precisa o quê? Tratar aquele cabelo antes. E esse é o meu diferencial. Então, para identificar o seu diferencial, você vai ter que se conhecer, se autoconhecer. Inclusive, a gente já fez outras lives, a gente já fez outros vídeos aqui falando sobre isso, né? Falando sobre o autoconhecimento, sobre a importância do cabeleireiro ele se conhecer antes de aplicar uma técnica, antes de atender sua cliente dentro do salão e do diferencial que isso traz, né? Porque você não vai conseguir entregar um diferencial, você não vai conseguir conhecer o perfil da sua cliente, o que ela precisa para fidelizar dentro do salão, se você não se autoconhecer, se você não entender aonde estão as suas habilidades para entregar um diferencial para sua cliente. E o cabeleireiro que não entrega diferencial, o cabeleireiro que não quer se diferenciar do demais, infelizmente ele vai ser o quê? Ele vai ser um cabeleireiro comum. Ele vai ser um cabeleireiro que entrega o que todo mundo entrega. Um cabeleireiro que faz o que todo mundo faz. E aí, meu amigo, quando você entrega o que todo mundo entrega, quando você faz o que faz, infelizmente, tem uma notícia pra te dar. Infelizmente, você vai ser mais um no mercado. Você não vai conseguir cobrar mais que R$200 as mechas, não vai cobrar mais que R$50 o corte. Pra você conseguir chegar nesse patamar, você precisa o quê? Entregar o diferencial pra aquela cliente. Que ela te olhe e ela diga assim, nossa, mas o Roger é diferenciado mesmo. O Roger entrega que muitos não entregam. Tá entendendo?